Então eu estava com essa dúvida e estava me matando, porque eu tinha feito um trabalho de uma outra turma, onde eu usava o inversor, alimentava umas lâmpadas para a gente ver a lâmpada literalmente piscando, que eu colocava 5 Hz, dava para ver a lâmpada ficar piscando, e pedia para medir a tensão. Depois que eu parei para pensar, poxa vida, a tensão vai ser errada. Que apesar de estar me falando que eu estou fornecendo 220 volts na saída do meu inversor, é 220 volts na hora que eu atingir 60 Hz. Isso para efeitos de medição com multímetro. Fora disso, eu teria que medir no osciloscópio e fazer os cálculos utilizando igual essa regra aí do 0,636 que você usou. E aí, de acordo com o tipo de retificação que a gente tem, a gente evolui, entendeu? E aí você tem a aplicação de filtros, capacitores, N elementos que vai colaborar para a gente melhorar o nosso circuito. Agora, tome cuidado na retificação direta de 110, porque a corrente ela pode ser alta. Eu tenho muita preocupação na hora que você fala. Você lembra o que eu te falei? Cuidado, cara, você está retificando 110, você vai botar fogo em alguma coisa aí. Aí na hora que você falar, eu estou usando 4007 o diodo, eu falei, dos mais e menor, porque na hora que ultrapassar 2 amperes vai estourar o diodo. Ele vai servir como fusível, mas é perigoso. Quando eu fiz retificação para frenagem em motores, que hoje quase não é utilizado mais por conta dos inversores, cara, eu usei uns diodos, eles pareciam uma pilha dessas 2A, o tamanho dele. Então você imagina, a corrente dele era 30 amperes. Mas já? Esqueci a chave dentro de casa, chegou de serviço na rua. A chave que eu comi. Deixa a mochila, pega a chave, vai lá e leva a chave para ele. Caraca, do aeroporto, tá doido? Deixa eu pegar essa prova pelo menos. Lá perto do aeroporto, ela castiga, eu também moro lá, por que você acha que cheguei atrasado? Ele tá duas matérias. Lá perto do P? Eu moro no Castanheira 2. Gente, eu tinha falado, só repetindo, eu vou entregar as provas no final da aula, que eu planejo seguir direto hoje, tá joia? Aí só porque alguém veio só para matar minha aula. Ah, vou deixar a pessoa na rua até. Samela? Selma. Qual o problema? Manda ele limpar o quintal. Ela? É as duas provas ou só de hoje? Você faz mapa comigo? Faz. Manda limpar o quintal do mesmo jeito. Ninguém mandou esquecer a chave. Tô na rua até hoje, andando. Vai para a casa do vizinho, da mãe, do tio, do periquito, do papagaio, vai ver. Não tem reunião decolando, não. Então, gente, só estou gravando. Então, só para começar, antes de. Eu vou deixar a tela aqui para avaliar, pessoal, um pedido especial meu. Muita gente ainda não fez o avaliar. Eu tenho os nomes, eu vou mandar um e-mail amanhã, pessoalmente, para cada um dos alunos que fizeram o avaliar, pedir esse apoio, porque ainda vocês são as minhas turmas veteranas. E eu queria fazer um momento de reflexão com vocês, antes de tudo, porque basicamente, para muitos alunos aqui, para muitos alunos da instrução de hoje, deixa eu colocar assim, que não tem nem um quarto dos alunos que deveriam estar aqui, seria a última aula teórica minha.
Quando eu falo última aula teórica, onde a gente vai estar com um slide, passando só teoria, essa aula chata. As próximas aulas vai ser tudo prática. Então, semana que vem, nós temos prática na quarta e na quinta-feira, para a turma B, na outra semana, na quarta, na quinta e na sexta-feira, para a turma A. Conforme eu tinha combinado, eu inverti, senão eu ia apanhar. Simples assim. Eu acho que todo mundo viu agora à tarde, se surpreendeu com o acidente da Maria Mendonça. Primeiro foi noticiado o acidente, alguns minutos depois confirmada a fatalidade, todo mundo que estava no avião morreu. Eu acho que não precisava nem ter aula. Não é. A gente tem que ter respeito pela pessoa, desejar que Deus dê o lugar que ela merece, mas a reflexão que eu quero fazer é um pouco diferente, porque eu mesmo sou uma pessoa que blasfemei contra Deus muito nesse último ano. E a gente não sabe a nossa hora. Ela pegou um voo num avião de ponta, com pilotos experientes, para vir fazer um show aqui em Caratinga. Se a gente ia sair daqui para Paraná e ia para Caratinga, curtir o show dela, e por fatalidade, o avião caiu, morreu todo mundo. A gente não sabe, eu posso sair daqui da sala para pensar ali e cair morto. Gente, a vida é uma coisa tão passageira, a gente fica sofrendo tanto. Eu estava conversando com o meu mecânico, num grupo lá, e a outra fazendo um grupo um pouco batendo papo, e ele falando que a gente tem conta de tantas coisas, e fica vivendo cada sofrimento e remoendo sofrimento, e tal. Ontem, por exemplo, choveu forte à noite, aí entrou um pouco de água na sala de casa. E a chuva fez frente e eu não cobri a garagem. Aí eu fiquei remoendo que eu ainda não cobri a garagem. Enquanto eu não fui rapear a água, eu não consegui dormir. Aí eu falo, a gente fica sofrendo com coisas tão bestas e a gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Para muitos aqui, como eu falei, pode ser o último contato teórico. A gente vai ter o contato nas aulas práticas, na apresentação dos trabalhos, na prova, etc. Tem aluno que vai ter mais aula comigo, vai estar na faculdade ainda, mas pode não ter mais aula comigo. Mas, gente, lembrem de viver um dia de cada vez, lembrem de planejar, de se organizar e sempre agradecer pelo dia que iniciou e pelo dia que terminou. Porque a única certeza triste que tem na vida, e todas as religiões pregam, é que ela tem um começo e um fim. Essa é a única certeza que a gente inevitavelmente tem. O que vai acontecer entre esse ponto de partida e esse ponto de encerramento, doente, né? A gente não tem como controlar. A gente está mercê da sorte, da benevolência, do esforço, da capacidade de querer correr atrás. Então, os alunos que vão formar, eu não vou ter mais com tanta frequência, que não vão ser meus alunos, N motivos, eu desejo toda a sorte do mundo e tentem fazer o melhor pelo seu dia e por você. Invista em especial em você. Esqueça um pouco do sofrimento alheio e vamos viver o nosso dia. Só começando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Pode falar. Mas aí, provavelmente, você realizou a sua rematrícula depois da fase que subiram. Não? Você está matriculado desde o início do período? Já respondeu, não. Então pode ser que depois que subir a base de alunos... Mas que... eu avaliar porque a sua confissão passada. Sim, mas a base subiu em final de agosto. Entendeu? A base sobe 2 meses antes para evitar esses conflitos, entendeu? Aí não vai aparecer também então, não? Provavelmente não, mas aí eu vou mandar um e-mail amanhã para todos os alunos de elétrica. Aí se você tiver,
você vai receber um e-mail meu. Aí você procura o Lucas ou o pessoal da CPA. Aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de propriedade de antena. É uma aulinha teórica mediana, ela não é tão chata não, é um assunto até interessante. E coincidentemente qual é o seu nome? O Gabriel começou a aula me perguntando se eu tinha acompanhado o leilão do 5G. E aí eu estava comentando com ele que sim, eu acompanhei, principalmente ontem, onde foi disponibilizado algumas bandas, alguns lotes do leilão, e hoje foi concluído. Ao todo, o Brasil arrecadou 46 bilhões com o leilão do 5G. É o que eu tenho de informação, tem que confirmar lá no site do Ministério da Infraestrutura, mas tenho quase certeza que foi 46 bilhões. Aí, pontos de curiosidade. A gente já tem a banda 2.7 em funcionamento. A nossa 4G, ela já funciona na banda de 2.700. E a 5G também consegue funcionar nessa banda, mas precisa de adaptação para funcionar. Ou seja, a adaptação é melhoria das antenas, etc. E a principal banda que eles trabalham é 3.500 MHz, 3,5 GHz. Essa é a principal banda do 5G. Apesar que tem uma banda que eu fiquei assustada pelo tamanho dela, que ela é de 26 GHz. Provavelmente ela deve ser utilizada só em estruturas mais complexas do 5G. Eu ainda não estudei a tecnologia a fundo, mas eu fiquei surpreso do 3.5. Eu achava que o G era literalmente acompanhando a banda que a gente trabalhava, e não é. Na verdade, ele tem uma... é de geração mesmo. Então, quando fala 3G, é terceira geração de capacidade de transmissão de dados. 4G, quarta geração. Aí que tem até alguém fez uma piada comigo semana passada. Aí o 4.5G, que é uma ilusão, porque não existe. Não existe o intermédio entre as duas gerações. O que você teve foi uma pequena melhoria no 4G, você mudou ele de banda na maioria das vezes. Vou falar, Daniel. Essa questão, por exemplo, dessa banda aí da 3.500, como assim, como trafega mais velocidade e tal, questão de obstáculo, assim, ela é tão boa nessa questão igual a 850? Cara, o que eu entendi é que na de 3.500 ela vai funcionar melhor, e ela vai funcionar exclusivamente para 5G. Ela é uma banda que está sendo usada no mundo exclusivamente para o 5G. Diferente, por exemplo, da banda de 700 MHz, você tem outras coisas funcionando dentro dela, você tem outros tipos de sinais, a de 3.500 só vai ter 5G. Não, mas eu estou dizendo a questão da abrangência, assim, do espectro, com relação ao obstáculo e tal. Será que ela vai, tipo assim, alcançar grandes distâncias? Cara, os testes que eu vi até agora foi testes de pequeno porte. Por exemplo, eles colocaram uma antena, igual fizeram a ligação aí o Fábio Faria com o Bolsonaro, colocou a antena em um ponto de Brasília, a antena no Palácio, e eles conversaram pelo 5G, usando a Vivo como exemplo, que foi uma das maiores competidoras. Em questão de espectro, demanda, tamanho, velocidade, a geração como um todo, pelo menos o que eu entendi, o que funciona em 700 deveria funcionar em 3.500, porque quando eles estipulam a banda, é apenas a banda da nossa onda portadora. Lembra da aula passada que a gente falava da nossa onda portadora?
Então é a banda da noção da portadora. O que ela vai trafegar ali dentro, que é o que importa para a gente. É a quantidade de informação que eu vou conseguir trafegar ali dentro que vai importar. Então, é uma mudança tecnológica. Claro, enquanto a gente está pensando no 5G, há 12 dias atrás os chineses já lançaram satélite 6G para começar os testes, né? A gente está brigando pelo 5G, que já é normal em muitos países do mundo, mas a gente já está na geração 6, caminhando para 7. A realidade é que conexão física, ela tem uma tendência a acabar, na minha previsão, na minha perspectiva, no meu olhar, nos próximos 10, 15 anos. Eu não acredito que a gente vai ter mais conexão física. Por isso que eu vejo hoje as companhias e empresas de fibra ótica, com todo o perdão e respeito da palavra, desesperadas para assinar clientes, porque elas sabem que vai chegar um momento que não vai valer mais a pena você contratar uma internet. Se você vê, hoje você consegue ter 200 megas facilmente dentro de casa por R$ 99. Você consegue ter 500 megas por R$ 199. Isso aí, na hora que essas tecnologias começarem a dominar para valer, não vai ter porquê. Aí, o que eu imagino que eles precisam fazer? Quanto mais clientes a gente tem agora, menos deficiência a gente vai ter no futuro. A gente vai ter uma quantidade de clientes que vai migrando aos poucos, sustentando a minha empresa. Por isso que você vê, igual você da WKB, a Econet, tem a Telecom, tem a Giganet, hoje tem tanta empresa de internet que virou uma... Se for colocar os donos dessas empresas dentro de uma sala para conversar, deve ter que colocar dentro de um auditório, que virou festa. Hoje a maioria das empresas, mas todo mundo hoje consegue abrir um provedor de internet. Essa é a realidade. Abrir um provedor de internet não é difícil no Brasil. Mas aí a gente está trabalhando hoje nessa evolução. Gente, antenas é todo e qualquer dispositivo projetado para enviar ou receber sinais. Tudo que eu uso para enviar ou receber sinais é uma antena. São muito utilizados para comunicação, como os telefones, celulares, blá, 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 blá. N elementos. Hoje, por exemplo, você chega num caixa 24 horas, ele é ligado na tomada, mas a conexão dele, em sua maioria das vezes, é sem fio. Ele tem ali um sistema de telefonia interno que faz a comunicação. Então, pode ser que você chegue em um determinado momento ele esteja sem sinal. Você vai hoje pagar uma conta no posto de gasolina, passar para cartão de crédito, eles vêm uma maquininha, aí você olha lá em cima, está lá. Claro, oi, vivo. Tudo hoje virou rede sem fio. E todos esses equipamentos têm uma antena. Observação. O meu laser tem um receptor que tem uma pequena anteninha aqui dentro e transmite para o receptor. Muitas vezes, se eu estiver tampando, não vai passar. Então, está funcionando normalmente, mas só por eu tampar o meu corpo, não vai passar o sinal. Porque é uma antena de transmissão direta. A gente tem antenas de transmissão direta. As parabólicas são um exemplo disso. Aí a gente via muito pessoal aí usando aquela tipo de TV a cabo regular, qual que é o nome? A Zebox? A Zebox, né? Que usava duas antenas. Porque na hora que não estava no satélite, estava no outro. Para sempre ter sinal mais a internet.
para regular e ficar buscando satélite. Então são antenas direcionadas. Elas são elementos passivos em circuito, portanto, não amplificam sinal, possui bidirecionalidade, ou seja, a mesma antena que atua como transmissora e receptora com as mesmas propriedades. Muitas vezes também são conhecidas como sistemas encadeantes. Então, a antena, gente, não tem como, por exemplo, pegar uma antena e mudar o valor dela. A antena, se ela foi projetada para trabalhar com uma determinada situação, ela vai trabalhar com uma determinada situação. Ah, Fernando, existe uma antena que é melhor para a minha TV? Não sei. Sendo bem honesto, não sei. Eu me perguntei por muitos anos, talvez da KBS, deixe me responda, por que as antenas de TV e TV a cabo assim, usando antena, era uma grade e com uma haste, só a haste bastava. Porque muitas vezes eles tiravam a grade, deixavam sem a grade e a TV funcionava melhor só com a haste. Aí a gente tem aquelas antenas antigas de espinha de peixe que funcionavam uma maravilha para pegar canais abertos. Claro, a parabólica é melhor. Como funciona a parabólica? Não é aquela parte côncava que absorve o sinal, não, tá, pessoal? Ela reflete. Bate o sinal ali onde ela reflete para a antena que está no centro da inclinação cônica ali. Então, aquela concavidade concentra os raios, as ondas, sinal em um ponto só. E aí, é claro que melhorava o sinal. Satélites a gente tem aos montes aí em volta do planeta jogando sinal para dentro. Só que dependendo da localidade, o sinal chega muito fraco. Então, as antenas parabólicas meio que amplificavam isso. Mas era a concavidade dela que fazia isso. Tem todo um esquema ali para isso. Essa questão de antena, igual você falou, isso é muito relativo. Fazer o estudo e tal. Por exemplo, lá no circuito lá do projeto DE, eu peguei uma serviço com vocês lá, o Vitor conseguiu uma antena daquelas UTV de celular, eu acho que é 5 dB, não sei como é, uma voltinha assim e tal. Aí eu fiz igual você falou, eu decapei lá aquele cabo central dela e liguei no circuito. Aí eu cheguei no radinho perto dela, assim, ela não absorve, os capacitores não absorvem tanta energia quanto a antena que eu fiz enrolando no fio de cobre, no caso. Mas aí, por quê? Esse tipo de... A maioria está usando o mesmo tipo de circuito que eu desenvolvi. Esse tipo de circuito ele vai funcionar melhor com 10 espiras de cobre. Dando uma dica aí para quem está sofrendo, ele vai funcionar melhor com 10 espiras de cobre em 1 centímetro de diâmetro. Em 1 centímetro de diâmetro. De 1 centímetro. Pega um tubo com uma caneta mais grossa, igual aquela de 4 cores, enrola nela, isso aqui mais ou menos, 10 voltinhas, estica, vai funcionar melhor, porque aquilo ali é um casamento de impedância. A antena muitas vezes precisa de um casamento de impedância para ela funcionar na circunferência. Isso. Você vê que aquele dia que eu trouxe a minha, já estava toda torta no cobre e funcionou melhor do que a antena de Wi-Fi. Eu achei até interessante, porque assim, ela não rendeu. Mas a antena ela não rende. O que rende é o circuito que está por trás dela. É aí que está o segredo das antenas. A antena, normalmente, ela tem uma capacidade de ganho em uma determinada direção dela. E aí é onde a gente aproveita melhor, mas a gente vai chegar nisso.
Mas para aquele tipo de circuito, o ganho de impedância funciona melhor em um fio de cobre de 1 milímetro, 10 espiras a 1 centímetro esticado. E também não está juntinho, senão vira um indutor. Aí você vê que a gente deixa um espaçamento. E isso eu puxei manualmente, eu não calculei, não medi nem nada não. De 1 milímetro tá difícil, tá daquele que eu vi do achar. Não, eu achei fácil, comprei 3 metros, ficou R$2. Mas você usou o rádio para gerar ou... Se eu deixar a minha conectada, Fernando, você comprou em qual? eu comprei numa e o LED já nem tá mais aqui. Numa negócio de construção, lá perto de casa, no Pérola. Simplesmente passei e falei, eu estou precisando de um cabo de 1,5. No Pérola tem um Rogai, tem Acima do Rogai, o Tiel. Lá em cima. lá em cima, eu achei de 1,5 fácil. É o Tiel. Por que eu não entendo assim? Que faz a leitura. Aí é outro tipo de antena, vou falar também. Eu acho que eu não trouxe o meu LEDzinho. Ah, tá aqui. Fernando, voltando àquela questão que você estava falando aí, até daquela pergunta, por que nós estamos guiados a colheita de dinheiro? Tipo assim, só isso eu já vê que é muito difícil você conseguir armazenar, assim, gerar a energia necessária para você conseguir armazenar. Você teria que eu não vou responder para não dar cola, Não, eu mas estou te falando, por exemplo, a gente deixando isso aí ao ar livre, assim, no tempo, para carregar, demora de 3 a 4 dias, um exemplo. talvez funcionaria, por exemplo, para quem tem uma rede de transmissão própria, fazer, por exemplo, só para alimentar um circuitinho de segurança. Deixa eu ver se eu... No caso que eu tentei fazer lá, deu certo, eu tive que usar mais ou menos 3 metros de aparelho de fio. Não. Aí você enrolou ele. Eu só dei uma voltinha, coloquei 3 metros lá, aí o circuito deu certo. Aí demorou. Não, demora. O meu aqui, igual eu já descarreguei ele, eu acendi o meu a cada 3 dias, deixando ele dentro da mochila, igual estava aqui. Só que você vê, eu deixo ele jogado dentro da mochila. Pra mim, tinha que chegar em 60. Não, eu vou forçar ele. Eu acho que eu estou com o radinho RF aqui também. Calma lá. Gente, eu vou forçar o de vocês também. Eu sei da capacidade. Então, eu tenho o radinho RF, deve ser carregado, que acende se eu tiver conectado certo. Então, não estou usando a pena. Não, o senhor está aí também, mas eu vou usar o meu, porque eu combinei com o pessoal de trazer na aula prática da semana que vem. Outro negócio. O meu está sem antena, se eu aproximar, acende o LED. E o que eu quero ver mesmo é o LED ficando aceso. O que acontece? Se eu desconectar o LED, aqui, gente, eu não montei um circuitinho impresso, bonitinho. Gente, tem gente que está colocando o LED ligado direto no capacitor. Não vai carregar o capacitor nunca, tá? Vai carregar o capacitor nunca. Coloquei a anteninha aqui, ó, ele acendeu. Tirei o RF, ó, tá desligado, ainda está aceso. Ele permanece aceso por um tempo, ele vai demorar a descarregar. Como eu disse para vocês, uma antena Wi-Fi tradicional. Eu simplesmente quebrei aquela capinha preta, tá joia, pessoal? Conectei na parte de bronze dele, e ela é de bronze, não é nem de cobre, por isso muitas vezes influencia também. E vou conectar nos meus capacitores. Aí eu posso ter um ganho maior. Foi com você que a gente estourou o LED, né?
Que a gente pegou um LED pequenininho, na hora que eu peguei, que eu fiz assim, ele já deu para ir e já era. Eu gostei desse LED branco, porque uma vez que eu carrego, claro, o nosso teste vai ser feito da seguinte maneira, só para falar. Eu não estou encostando aqui, ó, não vai acender. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Carreguei por 5 segundos o meu circuito. Vou encostar o meu capacitor. E vou ver quanto tempo ele vai ficar aceso. Ele ainda está aceso, ó. Por isso esse capacitor branquinho talvez ajude mais. Mas isso no dia a gente apaga a luz, faz teste, mede com voltímetro e tudo mais. Esse casamento de impedância aqui, que é a função desses dois capacitores, ele vai funcionar melhor com uma espira de cobre. Então você está com a espira de cobre aí, não está, colega? Só espira. Isso aqui mesmo. Então, eu vou apagar a luz só para vocês perceberem a intensidade e a diferença. Deixa eu vir para cá que eu não tenho que apagar o catalisador. Aqui, pessoal, eu não estou mexendo em nada de frequência do rádio, tá? É um rádio que não está sendo utilizado. Eu só estou apertando. Então, o tanto que a lâmpada acende. Não sei se por causa dessa bobina aqui vai ficar ruim, mas... Ó, sem eu estar pegando, está aceso o LED. Sem eu estar usando o RF. O LED está aceso um pouco mais tarde. Ele vai acender mais, só por ser um cobre. É visível o tanto que ele acende e o tanto que ele dura mais. Porque é o tipo de tratamento de impedância que eu fiz, entendeu? Aí muito legal, esse é o mais comum que o pessoal usa na internet. Aí, claro, a gente tem os estudos para usar como reaproveitamento. Nossa Senhora, está tudo passando de uma vez. Todo mundo tem o mesmo problema, eu faço isso sempre. Aí tem o reaproveitamento, tá, pessoal? Por isso que eu falo, coloca um LEDzinho, coloca um interruptorzinho, um resistor de 100 ou 200 ohms. Eu aconselho de 200 ohms, porque vai demorar mais a descarregar o capacitor. E aí está resolvido. Eu coloquei um de 22K, demora. Mas 22K... Não, tô falando assim, que dá para visualizar. O problema é que 22K acendeu o LED. Acendeu, o rádio carrega. Como eu falei, o rádio chega a dar até 18 volts. Não, eu com esse radinho aqui eu consegui 40 volts. Pois é, assim, fazendo tipo com assim, a carrego, aí eu ligo, tipo assim, eu ligo o interruptor. Aí eu coloquei... Alguém precisa de pedaço de solda, pessoal, estranho? Eu tenho isso aqui, tudo aqui sobrando, que eu só tenho que devolver as garrinhas para o laboratório, mas... Deixa eu desligar aqui porque eu preciso dele. Eu vou trazer ele carregadinho no dia, gente. Oi? Não, esse rádio está estragado nesse ponto. Ele só emite. E esse aqui é um walkie-talkie. O walkie-talkie não capta assim, não. O walkie-talkie, ele... Como que é? Ele é entre pontos. Ele é... Lembra que a gente falou? Transmissor, receptor entre pontos? Então, no caso aqui, eu tenho uma estação dos walkie-talkies que fica lá no TI. E aí, eu consigo comunicar aqui dentro. Mas eu não consigo pegar a estação de fora, não. O que pode acontecer, se alguém tiver com um walkie-talkie aqui dentro, que trabalha no mesmo tipo de frequência, sem querer entrar no sinal errado. Sem querer entrar no sinal errado. Geralmente ele tem um mecanismo lá, você escaneia e já. Tipo assim, se tiver emitindo na hora com o outro, ele já está. Gente, a vantagem é que
Com o aumento de tecnologia, essa questão também das evoluções das antenas, acabou essa situação também de ondas parasitas, vamos dizer assim. As ondas eletromagnéticas, gente, são geradas a partir de duas consequências. Um campo elétrico variável, que produz um campo magnético, e um campo magnético variável, que produz um campo elétrico. A partir dessas afirmações, conclui-se que a corrente constante e cargas estacionárias não podem possuir ondas eletromagnéticas. Portanto, quando uma corrente variar com o tempo em um condutor, esse condutor emitirá uma radiação eletromagnética. Daí até mesmo um pouco de atenção que as nossas linhas de transmissão são consideradas grandes antenas eletromagnéticas. Essa radiação, por exemplo, em uma linha de transmissão de fios paralelos aberta, faz com que os campos escapem pelas extremidades e a irradiação é ineficiente. Para melhorar a irradiação, dobra-se os condutores de modo que formem um ângulo reto com a linha de transmissão. Dessa forma, os campos magnéticos não mais se cancelam e se ajudam mutuamente, fazendo com que o campo elétrico se espalhe de um condutor para o outro, formando uma antena. Quando aplica-se uma tensão alternada nos condutores de uma antena, as cargas oscilam. Essas técnicas é muito utilizada para acelerar as partículas carregadas e é a fonte de emissão de rádio pelas antenas. A figura 4.1 representa o afastamento do campo elétrico em uma antena na velocidade da luz. Gente, no tempo zero, nós temos o campo zero nulo. Você vê que ele ali coloca período dividido por 4. Qual é o período da velocidade da luz? Nem preciso falar que a velocidade da luz é 300 km por segundo, né? 300 mil metros por segundo. Ou seja, basta dividir. Então, aí vai ter meio campo elétrico, depois um quarto de campo elétrico, depois meio campo elétrico, depois o campo elétrico total, isso com base numa antena. Isso já for com a velocidade da luz. Gente, a velocidade da luz, apesar de ser uma coisa que a gente ainda não alcançou, ela reina em todos os cálculos da engenharia, principalmente propagação de onda e transmissões ainda via fio. Lá nas figuras 4x1 existe o campo magnético que oscila perpendicular ao plano da figura, que acompanha o campo elétrico. O campo elétrico nas vizinhanças da figura está dirigido para baixo quando a haste for positiva e para cima quando a haste for negativa. À medida que as cargas continuam a oscilar e a serem aceleradas, o campo elétrico vai se afastando da antena com a velocidade da luz. Então, gente, é claro, isso aqui na teoria é muito bonitinho, mas a gente tem os comprimentos de onda, que as ondas literalmente elas têm um comprimento físico. Elas têm um comprimento físico. Lembra quando a gente estava falando lá atrás que a gente calculava o lambda para saber o comprimento da onda? Eu acho que vocês não tiveram física ondas e ótica não, né? Em física ondas e ótica isso é maravilhoso, que a gente tinha uma prática que literalmente a gente colocava uma cordinha, um barbante para oscilar e vinha com a régua, com o taquímetro e media o comprimento de onda. Era incrível. Então você colocava uma onda de 10 Hz, você ia ver o comprimento de onda dela. Você conseguia calcular. Antenas isotrópicas são definidas como antenas ideais, que irradiam potência com ganho unitário, igualmente em todas as direções. Porém, nenhuma antena irradia o sinal uniformemente em todas as direções. Esse tipo de antena é usado para referenciar ganhos de antena em sistemas sem fios.
A potência irradiada isotrópica efetiva, pessoal, EIRP, é definido pela equação, onde a gente tem o ganho máximo da antena multiplicado pela potência irradiada. Então a gente tem o ganho da antena, 2 dB, 10 dB, 20 dB, e a potência máxima irradiada, 50 miliwatts, 1 watt. A gente tem antena aí até 50 watts, depende da necessidade da antena. A corda. A densidade da potência irradiada, pessoal, S, em uma antena isotrópica é dada pela equação S é igual a potência total dividido por 4π R ao quadrado, sendo que R é a distância que você está da antena. Cuidado, é a distância que você está da antena, da fonte de irradiação. Então, com isso a gente vê que a potência radiada, a potência que a gente recebe no determinado local, ele vai cair pelo quadrado da distância. Então, quanto mais distante você estiver da fonte, menor vai ser o seu sinal. Acho que conceito todo mundo sabe. Curiosidade, estava conversando isso com meu pai e meu irmão hoje de manhã, porque eu migrei, eu saí da Oi de contabilidade para Vivo. Ontem à noite, né, tipo assim, na hora que eu vi que ela comprou a banda de 3.5, já comecei meu trabalho, migrei para Vivo. Vocês lembram que eu falei o período todo? Que eu estava esperando começar o leilão para me definir o meu futuro celular no ano que vem. Já comecei. Primeira coisa que eu olhei, banda de 3.500, o celular cobre. Tem 3 níveis de 3.500 que ele cobre. E ainda cobre outros 3 níveis de 2.700. Estou feliz até agora. E olha que eu ainda vou para o celular no meio do ano que vem. Até lá lançou outros melhores. Então, mas já migrei aí. Meu pai estava falando, não entendia por que a Oi, que tem um sinal tão grande dentro dos Valadares, em alguns pontos ela é péssima. Ela é péssima. Por exemplo, na casa dos meus pais não funciona a Oi. Meu celular Oi não funciona dentro de casa. Para mim, não se fazer uma ligação, tem que ir para o portão. Mas é específico na zona que meu pai mora ali, 100 metros. Tá? Se eu chegar na esquina, funciona maravilhosamente bem. Na esquina de cima funciona, é o local. Tem muito prédio com telhado de alumínio. Todo mundo sabe que alumínio é um refletor de ondas. Então isso tudo interfere. E uma curiosidade, muitas vezes a pessoa vai fazer um teste de uma antena. Antigamente ele ia lá, chegava numa antena, estava a 70 metros de altura, aí vinha com o receptor por baixo da antena para tentar pegar o sinal e não conseguia achar sinal. Aí falava, uai, mas por que você está debaixo da antena? Quase assim, colado na antena não tem sinal. Porque a onda ela vai se propagar. A propagação da onda faz com que ela crie uma zona escura, uma zona onde ela não tem sinal. Isso acontece demais com antenas. Você tem uma antena, ela vai emitir ondas a partir aqui de cima, a partir da pontinha aqui, essa partinha cônica do meu laser. Vocês concordam que ela vai ter uma tendência a jogar mais para os lados, por ser cônica? Por ser abaulada aqui, para baixo ela quase não vai jogar nada. Então, se eu estiver muito próximo dessa antena, eu vou ter pouco sinal. Aí, se andar 50, 60 metros para o lado da antena, você já tinha um sinal excelente. Então, isso acontecia muito antigamente, que são as antenas direcionais. E aí, esse ganho, gente, essa densidade, o tanto é o nosso sinalzinho do celular lá, ele é de acordo com a distância ao quadrado, ele é inversamente proporcional
proporcional à nossa distância ao quadrado. Claro, hoje na cidade, por exemplo, a gente tem várias antenas espalhadas pela cidade. Isso faz com que a gente tenha muita cobertura, por exemplo. Você vê que quando a gente pega uma antena dessa, não existe uma antena só da Oi. Naquela mesma antena lá de 70 metros de altura, tem uma antena da Oi, uma da Vivo, uma da TIM, uma da Claro, tudo funcionando ali para te enviar sinal. E aí, uma hora você está sendo coberto pela antena que está no bairro de Lourdes, você passou um pouquinho, você está sendo coberto por uma que está lá na JK, ou lá perto da TV LED, ou próximo da Ibituruna. A Ibituruna, por exemplo, tem antena que cobre a cidade toda. Só que se eu tiver barreira, vai impedir também de chegar. A área efetiva da antena, pessoal, é dada pelo comprimento de onda ao quadrado dividido pelo 4π. Então, pelo comprimento de onda por 4π. Isso vai ser a nossa área de cobertura. Uma antena isotrópica transmite uma potência de 4 kW. Calcule a densidade de potência a 2 km da fonte. Então, preste atenção para um exercício bobo. Uma antena isotrópica, uma antena ideal, tá, gente? Lembrando, essa daqui é ideal. Existe antena ideal? Não. Antena ideal seria uma esfera flutuando aqui no ar, emitindo ondas eletromagnéticas, sinais rádios para todas as direções. Feliz. Nem satélite é assim. Ela tem uma potência de 4 kW, transmite, e a gente quer calcular a densidade a 2 km da fonte. Basicamente, a gente vai achar a densidade fazendo o cálculo, potência total sobre 4πr ao quadrado. Aí aqui ele usou regras matemáticas para cortar e cortar, deu 79,61 microvatios por metro quadrado. Isso a 2 km de distância. Fala, nossa Fernanda, mas microwatt, gente, microwatt para uma recepção é uma coisa boa. Se a gente aumentasse isso daqui para 4 quilômetros, ia reduzir 8 vezes para 4, ia reduzir 4 vezes esse valor, e assim por diante. O cálculo da potência recebida pela antena receptora, pessoal, pode ser calculado através da 4.4 e da eficiência da antena, 4.5. Então, a gente tem a potência recebida, é a nossa densidade calculada, a gente calcula a densidade, pela área efetiva da antena, a área de cobertura dela. E aí, a gente tem o ganho real, que é a área efetiva, pela área física. Então, a minha antena, eu tenho a área efetiva e a área física dela. Fernando, por quê? Pense numa antena direcionada. Uma antena direcionada. Se eu estou direcionando ela, a minha antena é aquela pilastra. Se eu estou direcionando ela 100% para aquela pilastra, 100% da minha área física está apontado para aquela pilastra. Mas quando os caras iam fazer isso, lá no Pérola, apontando lá para o Alto Altinópolis, que o rádio tem mais ou menos, vamos colocar grande, rádio grande, 80 por 80 a caixa, e ele tinha que apontar a antena aqui no olho. Ele não tinha isso. Então a gente tem o ganho da antena. Exemplificando, as antenas diretivas irradiam a máxima potência em determinada direção ou em um conjunto de ângulos. Dessas maneiras, as ondas se concentram em uma faixa angular. Então, gente, dependendo do ângulo que eu coloco aqui, isso vai interferir no ganho da minha antena. Sério que ela só esperou piscar para fugir?
Que isso? Nossa, eu só fiz assim, vum, vum. Que isso? Gente, a densidade da potência radiada em uma em uma antena isotrópica é dada pela função. E aqui a gente tem a função completa manipulada para a gente usar, onde a gente tem, levando em consideração o ganho. E na verdade é o ganho vezes a potência dividido por 4πr ao quadrado. Isso não vai mudar. O ganho máximo, se a gente colocar a área vezes 4π dividido por lambda ao quadrado. Então, gente, vocês veem que são vários cálculos que a gente tem. Bobos, não são tão difíceis. O mais difícil seria, eu acho, é calcular o comprimento de uma onda. E depois eu vou até mandar um manualzinho de cálculo de comprimento de onda, porque ele depende de muitos fatores. O que foi? A Andréa deu outra coisa aqui, né? Nossa Senhora. Gente, diagrama de irradiação. Diagrama de radiação da antena, ou simplesmente diagrama da antena, é definido como uma representação gráfica ou função matemática das propriedades da radiação da antena em função das suas coordenadas espaciais. Saiu um, se saiu o outro, vai ser feia a coisa pro meu lado, hein? O diagrama de radiação é uma maneira de visualizar e medir a densidade da potência irradiada pelas antenas nas diversas direções existentes. E é fundamentalmente um gráfico de 3 dimensões. Somente com o diagrama de radiação é que é possível analisar como uma antena realmente irradia. Gente, hoje eu queria muito ter na faculdade o equipamento para essa leitura. A gente tem um equipamento que você coloca, você liga a antena nele e ele cria um espaço tridimensional mostrando a irradiação da antena. Ele literalmente está longe a imagem. Ele literalmente cria isso daqui em forma de um balão tridimensional. Você vê ele criando no computador. Para fazer esse diagrama, parte do princípio que a antena está localizada na origem do sistema de coordenada esférico. Ô, gente, coordenada esférica, 3D, tá? A seguir, mede a grandeza a ser representada sobre a superfície de uma esfera hipotética, a uma distância constante R. Eu acho que vocês não chegaram a estudar paraboloides, curvas hiperbólicas, senocoidais, nada disso não, né? Cálculo 4 deve que tinha essas coisas meio malucas, que davam umas coisas distorcidas e tal. É para usar nesse campo aqui da engenharia. Oi? Cara, ele falava assim, eu tive ele também, eu tive geometria, eu tive álgebra linear, depois eu tive geometria analítica. Em geometria analítica eu estudei mesmo esses tipos de paraboloide. Aí eu estudei no segundo período, foi complicado demais. Quando veio o cálculo 4, aí facilitou um pouco o entendimento. Porque você está enchendo com integral tripla, né? Os valores medidos são transportados para um gráfico de coordenadas retangulares ou polares. Conforme a grandeza representada, podemos ter os seguintes diagramas das seguintes formas: campo irradiado, potência irradiada, intensidade irradiada, fase da onda irradiada.
normalmente utiliza-se o diagrama de intensidade de radiação. Com esse parâmetro, a potência e radiação proporcionais ao quadrado do campo irradiado. Conhecendo o diagrama de intensidade de radiação, obtém-se imediatamente os diagramas de campo e potência. Como já vimos, as antenas mais simples é a antena isotrópica, cuja intensidade de radiação é independente de φ e θ, ou θ e φ, o que não acontece com a maioria das antenas. Dessa maneira, o diagrama tridimensional dessa antena tem formato esférico. E aí, pessoal, eu até aproveito para fazer uma pequena observação. Esse trabalho de colheita de IRS, para a gente fazer, ele é uma tese excelente de mestrado. É uma tese excelente de mestrado, tá? Falando pelo pouco que eu vi, tem poucos lugares no Brasil que tem condição de se desenvolver um mestrado focado nele. Você tem que ter os instrumentos adequados que muitas vezes você não tem. Por exemplo, se eu mal me lembro, a UFMG não tem uma câmara anecoica. A USP tem. Então, na USP, você conseguiria fazer uma medição de interferência eletromagnética. Então, tem vários instrumentos que muitas faculdades aqui a gente não tem, porque não teriam uma utilidade tão aplicável. Mas é uma tese excelente. Se você conseguir a faculdade certa e o orientador certo, você pode, vamos dizer assim, descobrir uma fonte de energia incrível. Quando eu faço a pergunta, por que não é viável? Por que não é viável a coleta RF? É porque a gente está falando dos conceitos básicos. Quando a gente pensa que, por exemplo, a gente começaria criando uma antena. Essa antena, a gente estaria criando ela para receber um determinado tipo de sinal. Então, a primeira coisa que a gente faria era receber esse tipo de sinal. A gente iria fazer um casamento de impedância adequado para aquele sinal. O que esse casamento de impedância ia fazer? Ia criar harmônicas que iam elevar níveis de tensão bem mais altos do que a gente tem no circuitinho. Ia retificar e jogar no banco de capacitores, dependendo do tamanho do seu circuito de colheita, até mesmo baterias. Mas aí a gente teria que começar projetando a antena. Aqui eu coloquei uma coisa simples para vocês. Era mais para vocês pesquisarem e tentar acender um LED. Mas dá para fazer uma colheita RF, por exemplo, para acender uma lâmpada de LED dentro de casa. Basta fazer da maneira adequada. Mas aí a gente teria que projetar a antena e muitas vezes precisaria de um software tridimensional desse. Então, gente, na prática, representamos as projeções horizontais e verticais do diagrama de radiação no plano horizontal, com θ constante, e no plano vertical, com φ constante. No caso das antenas isotrópicas, essas projeções são circulares. Utiliza-se normalmente dois tipos de representação, polar e retangular. Vocês mexeram comigo várias vezes aí durante a vida. Quem falar que não sabe polar e retangular no 8º, 9º e 10º período, dá um cascudo. O diagrama polar é o mais utilizado quando se deseja visualizar o comportamento da antena como um todo. Porém, não representa a precisão para extrair dados, principalmente quando a antena possui características de radiação muito direcionais. Então, gente, aqui a gente tem a nossa característica polar da antena. Então, a gente vê aqui, nessa medição, aonde que ela tem uma efetividade maior, em qual direção ela tem uma efetividade maior. Você vê que literalmente o termo que eu usei, você vê o balão crescendo em volta da antena, literalmente forma um balão. Se a gente transforma isso em polar, a gente vai ver a efetividade maior acontecendo, ó.
em um sinal quase como se fosse uma senoide. Isso é o comportamento da antena. Isso vem lá do software tridimensional com base em coordenadas esféricas e passa para coordenadas polares e retangulares. Aqui é a explicação que a gente acabou de falar. Aqui é uma representação, pessoal, do software nas coordenadas esféricas. Então você vê literalmente o que eu falei para vocês. Vocês veem um balão sendo formado. Esse balão é a capacidade dela de propagação de onda, para onde ela vai jogar as ondas. E você vê os lóbulos secundários, que são esses intermédios que a gente tem menores aqui embaixo. Aqui representação polar. Aí você vê o ponto de amplitude. Eu quero ler o ponto de amplitude, o lóbulo principal e os lóbulos secundários. Então a gente teria que ter um software para fazer isso. A antena basicamente está aqui no meio, em cima do eixo Z. E a gente consegue ver ela sendo criada em cima do plano. Inclusive, deixa eu só ver aqui. Esse daqui é da Universidade Federal do Paraná. Só para ver aonde que a gente tem um simulador dele. Março de 2019, então nem é tanto tempo assim. Além do diagrama de radiação, 2 parâmetros são importantes. O ganho diretivo e a diretividade. Pode se definir como ganho diretivo, GD, Φ, θ e Φ, como medida de concentração de potência irradiada em uma determinada direção. Gente, sempre vai trabalhar em forma angular, porque a onda se propaga em formas circulares, tá? Então ela é polar o tempo todo. Por definição, a função diretiva D é a relação entre a intensidade da radiação da direção e a intensidade da irradiação medida. A intensidade da irradiação média, se eu falei medida, é média, corresponde ao valor obtido se a antena irradiasse igualmente em todas as direções. Ou seja, a intensidade de radiação da antena isotrópica. Gente, vamos lá, vocês veem, está falando aí antena isotrópica. Seria a antena ideal. A gente não tem antena ideal. Se eu tiver a oportunidade de fazer um outro projetinho, provavelmente eu espero fazer com o pessoal do 8º ainda, eu vou pedir para fazer uma antena espiã. Igual aquelas que a gente fazia de brinquedo antigamente, comprava um brinquedo para você ouvir as pessoas conversando de longe. E aí a gente vai literalmente pegar sinais de longe para poder espionar. E aí a gente vai levar no osciloscópio, medir tudo bonitinho, para ver a amplificação de som, ganho, etc. Na prática, gente, as antenas são projetadas para serem diretivas, ou seja, a diretividade de uma antena é a capacidade de concentrar os sinais. Esses sinais podem ser expressos por meio de um diagrama. O padrão típico do gráfico da diretividade está representado na figura 4.4. Podemos notar que onde o lóbulo é maior, há uma maior intensidade de sinais irradiados na direção para a qual a antena está apontada. Nos lóbulos menores, a irradiação tem sinal menor de intensidade. Em algumas direções não existe sinais recebidos. Então, gente, quando a gente pega uma antena, e aí até para efeitos de curiosidade, o roteador Wi-Fi lá dentro de casa, antigamente ele vinha com uma anteninha só, e aí o cara que te dava orientação falava, a anteninha tem que ficar 100% em pé. Depois ela passou a ter 2, hoje tem até 4 antenas, dependendo da situação. Mas aí a gente deixa elas todas em pé.
elas vão emitir sinal para a mesma direção. Eu, por exemplo, na minha câmera, que ela é sem fio, uma está 90 graus e a outra está 45. Eu tive uma recepção melhor no meu computador. Eu não tive perca de sinal por ser um sinal sem fio, usando a antena na exposição. Quer perguntar? Então, é porque tem esse ganho, essa direção de radiação da antena. A minha câmera, eu estou usando ela como referência, ela está apontada para o meu roteador Wi-Fi. Então, o meu roteador Wi-Fi, que é o ponto de referência dele. Então, o meu roteador Wi-Fi está a 90 graus. Ele está em pé, ele é um... acho que ele é Sony. Não lembro qual é a marca dele agora, não. Está em pé, e aí eu tenho a antena que fica paralela a ele. Então, sinal direto. Por segurança, eu tenho uma 45 graus para pegar esses lóbulos secundários aqui, ó. Fernando, eu estava lendo para você um bloco lá sobre radiação de frequência. Lá ele perguntou, mais ou menos, uma antena consegue sinal? Aí lá eu respondi que lá a emissão seria zero. Então, Antena pública. Se você fazendo, no caso, ela nunca emitiria nenhum sinal. Não conseguiria emitir sinal. A antena pública. É um quadrado, nem Um cubo. eu não sei se faz sentido, né? E eu lembrei agora. Deixa eu pensar aqui numa antena pública. Calma lá. Deixa eu pensar numa antena pública. Porque normalmente, usando o princípio dos paralelos, um vai anular o outro, igual a gente falou lá. Você teria que ter alguma coisa perpendicular para fazer. Usando esse princípio que a gente falou um pouquinho ali atrás. Eu acredito que pública não emitiria sinal. Cônica emite, paraboloide emite, cúbica eu teria que confirmar. Cilíndrica emite, esférica emite, mas a cúbica eu acho que não. Você tem uma caixa para emitir o sinal, você vai ter que ter uma anteninha no meio dessa caixa e é ela que vai emitir. A caixa mesmo emitindo o sinal, não, porque ela vai emitir para as próprias paredes. Pelo menos imaginando o princípio da antena, né? Porque, por exemplo, você tem a antena cilíndrica básica, a que a gente usa. Ela emite sinal para fora. A cúbica, se ela emitir sinal para fora, ela vai emitir sinal reto, mas eu acho que os sinais se anulam. Eu acho que os sinais se anulam. Inclusive, eu nunca ouvi falar de uma antena pública. Cônica, sim. Cilíndrica, sim. Esférica, sim. Paraboloide, sim. Cúbica, até então, não. Gente, a diretividade é dada através da equação 4.8, onde o max é a intensidade máxima, o médio é a intensidade média. Então, e a gente tem o ganho que a gente vai ter nessa diretividade. A intensidade média é calculada através da 4.9, uma integralzinha por partes básica, né? Linda, maravilhosa. A diretividade corresponde ao ganho diretivo máximo, rearranjado na equação 4.6, encontra-se o ganho diretivo máximo. Então, para a gente já simplificar, a gente tem, não vou lembrar o S agora o que é, potência total, deixa eu voltar lá. Densidade, obrigado. A densidade vezes 4π vezes a distância da antena ao quadrado, dividido pela potência total. Aí você vai ter o ganho diretivo máximo.
Você tem boa memória, hein? Quando não está no celular, a mente trabalha. Se eu jogar isso na fórmula aí, pessoal, eu vou encontrar um valor igual a 1 nas antenas isotrópicas. Ou seja, ganho igual a 1, elas são perfeitas. Quem dera tivesse essas oportunidades. Repetir sem querer. Quanto mais estreito for o lóbulo principal e menor os outros, mais diretiva é a antena e maior é o seu ganho na direção para a qual está apontada. Uma característica importante das antenas muito diretivas é que ela tende a rejeitar com mais facilidade sinais que chegam lateralmente. Isso é importante se ela for receptora e no local existe fontes de interferência. Nossa, já é 8h30, credo, por isso que o pessoal está doido querendo ir embora. Não estou nem na metade da aula. As antenas de alta diretividade apresentam o lóbulo principal, o diagrama de radiação estreito, e os lóbulos secundários bem reduzidos. Essa é a característica de maior concentração de feixe, é especial em satélites de comunicação e de rastreamento. Os sinais das fontes de radiação naturalmente são rejeitados por meio da escolha da antena apropriada. Diagrama típico dessas antenas permite a observação do que denominamos relação frente-costa de uma antena. Notamos que na figura 4.5 os sinais chegam pela direção para a qual a antena foi apontada. São muito melhores captados do que chegam pela direção oposta, ou seja, pelas costas. Ou seja, gente, se eu tenho uma antena que ela está apontada para o Lucas e o Lucas está direcionando para mim, eu vou receber melhor esse sinal. Quer dizer que eu não vou conseguir perceber os outros sinais? Não, eu consigo ver, só que o ganho é infinitamente menor. Ela foi projetada para uma linha direta, vamos dizer assim, no popular. Então você vê que o ganho é máximo. Você vê que, por exemplo, a gente tem ganho mínimo aproximadamente aqui a menos 45 graus, ó. Quando a gente tem um sinal que interfere, que vem a 45, 60 graus da direção que ela está apontada. E a gente tem um ganho que é 180 graus, que é característico da antena mesmo. A eficiência da antena é definida como a razão do ganho de potência pelo ganho diretivo. Outro módulo de calcular a eficiência é através das potências irradiadas e recebidas, ou das impedâncias. Uma antena de alta eficácia tem a maior parte da energia presente na antena. E uma antena de baixa eficiência tem a maior parte da potência absorvida como perdas dentro da antena, ou refletidas devido à diferença de impedância. Para muitas antenas, a eficácia fica em torno de 100%, ou seja, não tem perda. Assim, pode dizer que o ganho P é igual ao ganho D. A impedância de uma antena é muito importante em projetos que tenham transmissão, pessoal. E aí fica o ponto de atenção. Uma das razões para que a transferência de potência ocorra através de ondas eletromagnéticas e só ocorrerá de forma correta quando a impedância da antena for igual à impedância do circuito. É aqui que a gente fala do casamento de impedância. O casamento de impedância ele ocorre exatamente para isso. Para mim ter uma transferência adequada, a impedância que eu tenho no circuito tem que ser igual à impedância da antena. Aí eu quero fazer uma pequena observação que entra na... São 8h40. Será que o Misael ainda vai chegar? Só para efeito de curiosidade, deixar registrado na aula. Já falou que vai vir? Não, é Pelo tempo? Vamos ver, né? Ontem ele chegou 8h15. Mas...
Quando a gente fala de casamentos de impedância, pessoal, a gente não pode levar em consideração só os componentes que constituem o circuito. Isso é muito, como que eu vou dizer, simplista. Quando você pega, por exemplo, você vai, dependendo do equipamento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, você vê lá falando, esse equipamento precisa de uma antena de 50 ohms para funcionar. Ou seja, de uma impedância de 50 ohms. Você pode ter essa exigência para o equipamento de transmissão. Porque ali já está tudo calculado, incluindo um elemento passivo que a gente falou na aula passada, que interfere diretamente no nosso circuito, que são as trilhas de circuito impresso. Quanto mais trilhas de circuito impresso eu tenho dentro do meu circuito, mais pode interferir na minha impedância. Eu estava vendo uma placa de computador, estava vendo curiosidades sobre ela. Aí o cara falando, essa placa de computador ela tem em torno de 2 km de circuito impresso. Na placa de computador, placa-mãe. Aí você imagina, 2 km de circuito impresso nela. Tem muito circuito impresso. Então, quanto de impedância que ela pode ter? Quando a impedância do circuito for diferente da impedância da antena, ocorre reflexões e o sinal é perdido. A presença de qualquer objeto próximo a uma antena afeta a sua distribuição de corrente e assim também afeta também sua impedância de entrada. Aqui eu quero fazer uma observação aos mais antigos. Não quero falar com frio, palha de aço na antena da TV. Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Era uma maneira de interferir no sinal, você estava aumentando o campo de receber sinal da antena, mas era uma interferência direta no sinal de entrada da antena. A impedância de entrada de uma antena é a impedância que a antena apresenta na linha de transmissão ou na estrutura do acoplamento do transmissor. A impedância de entrada é determinada pelo modo como é construída, dos materiais do qual ela é composta, pela proximidade com os condutores, pela proximidade com o solo, pelo formato da antena, pela sua dimensão e outros. A eficiência com que se efetua a transferência de energia de transmissão para a antena, ou da antena para o receptor, está relacionada com a impedância da antena. A impedância a gente já conhece, que é R mais JX. Quando a impedância da antena não apresenta componentes reativas, a sua componente resistiva for igual à componente resistiva da linha de transmissão, disse que houve uma máxima transferência de potência. Na prática, essa situação não ocorre, uma vez que a impedância de entrada sempre existirá uma componente reativa. Este descasamento de impedância entre a antena e a linha de transmissão dá origem a uma onda estacionária. A taxa que a onda estacionária deve ser minimizada por meio de técnicas de casamento de impedância entre as linhas de transmissão e a antena. Alguns exemplos de valores típicos de antena são... Pessoal, não está tão longe do final, não, tá? Eu vou dar uns exemplos de antena, mas é só para passar mesmo, porque são os tipos que são comuns. As antenas de polos de meia onda, que tem uma característica de ter uma impedância de 73 ohms, porém na prática utiliza 75 só para efeitos de matemática, para facilitar. Ela é montada horizontalmente em forma de rosca, a energia é radiada para todos os lados. Por causa da forma de rosca, a radiação vertical é zero e a radiação a partir da horizontal é diminuída.
A dipolo dobrado é uma variação da dipolo de meia onda, consiste em dois condutores paralelos ligados na extremidade com o centro aberto. A sua impedância média, 300 ohms. Você vê que não são impedâncias tão pequenas. Fernando, eu aprendi que impedância tem parte real e parte imaginária. Aqui eles estão falando, é claro, o módulo, tá? Eles não estão preocupando aqui, por exemplo, de falar o ângulo que vai depender do circuito que você montar. A antena IAG possui um elemento ativo, um dipolo refletor e 2 ou mais diretores, sua impedância é de 50 ohms. E a antena de polo plano de terra utiliza a terra como elemento de radiação e possui uma impedância de 30 ohms. Quando a impedância de entrada da antena for diferente da impedância característica da linha de transmissão conectada a ela, deve-se realizar um casamento de impedância. Então, gente, o meu circuitinho aqui, o que a gente mais acha na internet, que manda utilizar esses capacitores de poliéster de 0,22, eles estão previstos para utilizar como antena cobre. O melhor arranjo que eu achei até hoje foi o que eu falei com vocês: 10 espiras enrolado mais ou menos em volta de 1 centímetro. Tá? Talvez num tubo de meia polegada, ele vai dar 19 milímetros, talvez também vai dar um bom resultado. Mas aí o material tem que ser cobre. Meia polegada é um pouco mais que um dedo, né? Então, é para fazer esse casamento de impedância. Vamos lá, o que é o casamento de impedância? É eu literalmente anular a impedância da antena com a impedância do meu circuito. Aqui eu não estou levando em consideração o que o capacitor eletrolítico está fazendo. Eu não estou levando em consideração o que meus diodos estão fazendo. Isso tudo poderia ser levado em consideração em um cálculo aprofundado de casamento de impedância. E aqui ainda tem a parte que são as trilhas. Eu acho que eu não podia fazer isso, pode queimar o diodo, porque ele é transparente. As trilhas também vão ter uma impedância. Então elas podem interferir diretamente. Se eu não me lembro, no dia que eu medi com o Daniel, eu até achei estranho o Misael comentando ontem que achava só 250 milivolts. Na hora que eu colocava a antena, o meu dava 0,37. Direto, sem eu fazer forçar nem nada. Forçando, aí a gente estourou LED no laboratório. Então, gente, se nós fôssemos fazer esse casamento de impedância adequado, a gente teria que pegar, medir o tamanho da trilha, fazer o cálculo da impedância dela, que daria muitas vezes em micro-ohms, somar tudo, fazer um casamento, e daí, depois do circuito todo montado, projetar uma antena para a gente ter um ganho tal para alimentar aquele circuito. Ou a gente faria o contrário, faria a antena, da antena a gente geraria o circuito, o casamento de impedância, o armazenador de carga para alimentar o LED. Lembrando que o LED e o resistor fazem parte do casamento de impedância. Então eu posso partir do LED para a antena ou da antena para o LED. Mas ambos eu teria que fazer um casamento de impedância a fim de anular para me aproveitar o máximo possível do sinal recebido pela antena. A gente tem antenas eletricamente curtas, que são antenas bem elementares por estruturas simples, são antenas de banda ultra larga, possuem dimensões na ordem de 1/10 do comprimento de onda para a frequência de operação. As principais características dessas antenas são baixa diretividade, baixa resistência de entrada,
alta reatância de entrada, baixa de eficiência de radiação. Deixa eu colocar aqui na imagem dela. Normalmente elas vão trabalhar em very low de 3 a 30 kHz ou HF de 3 a 300 MHz. Costuma utilizar monopolos verticais curtos, pois o solo terrestre se comporta como um condutor perfeito. Esse tipo de antena possui uma baixa resistência de radiação e uma reatância capacitiva bem alta. Eu quero a imagem dela. Aqui são os cálculos básicos, pessoal. Então, ó, na faixa de onda de 300 kHz a 3 MHz, o solo terrestre não se comporta como condutor perfeito. Nessa situação, utiliza o sistema de terra para simular um condutor perfeito. Esse sistema é composto por condutores de cobre, dispostos radialmente a partir da base da antena, e delas isoladas. Em geral, são empregados 120 radiais ligeiramente enterrados no solo, de comprimentos em torno a 1/4 do comprimento de onda, suficiente para simular adequadamente o solo do condutor em dimensões teóricas finitas. Nas alturas adotadas para monopolos variam de 1/6 a 5/8 do comprimento de onda, dependendo da característica de operação e fatores econômicos. Pelas dimensões envolvidas, esses radiadores verticais poderão ser mecanicamente torres autossuportadas ou torres estaiadas. Aí aqui a gente tem o fator de qualidade dessas antenas, onde BW é a largura da banda. Aí que a gente estava falando aí nessa hora de 700 MHz, 2.7 GHz, etc. A antena de polo, eu não coloquei imagem da antena lá assim. A antena de polo é um tipo bem conhecido também. A gente tem aqui a imagem básica dela. É o que a gente vivenciou muito aí nas residências até pouco tempo atrás. Elas normalmente são caracterizadas por duas antenas. Basicamente, aquela espinha de peixe também é um dipolo, porque ela tem um condutor central e cada vareta daquela se conectava a ele para melhorar o sinal. As antenas de polo podem ser polarizadas de duas formas, horizontal ou vertical, pois a onda eletromagnética é composta de campo elétrico e campo magnético, e estes campos estão dispostos de forma ortogonal. Quando se fala que a polarização de uma onda eletromagnética seja vertical ou horizontal, o campo magnético e o campo elétrico estão a 90 graus, sem variação de fase. A polarização da antena de polo é definida pelo campo elétrico. Se o campo elétrico está na horizontal, a polarização do dipolo é horizontal. Se o campo elétrico está na vertical, a polarização da antena de polo é vertical. Aí nessas antenas, inclusive, pessoal, já até de curiosidade, ela já vinha na posição para você apertar e negociar. Aí muitas vezes a antena estava lá em cima do telhado, ela inclinava, aí atrapalhava todo o sinal. Aí você tinha que ir lá e desinclinar ela. Na prática, são utilizadas antenas de polo de meia onda, de 1/4 e de 1/4 de onda, podendo considerar o dipolo de meia onda também uma antena retilínea. Mas o comprimento dos condutores é a metade do comprimento de onda. Sua alimentação é pelo centro, onde a impedância de entrada varia de acordo com a distância do solo em comprimento de onda. Então, gente, a gente tem a potência máxima recebida numa antena de polo, onde é a amplitude do campo elétrico, lambda, o comprimento, o T a gente já falou lá que é outro tipo de densidade lá, e o ganho normal é considerado no espaço livre de 120 π. Por fim, a antena monopolo, também conhecida como antena vertical, recebe sinal de todas as direções e pode trabalhar com frequências muito baixas
de 3 Hz a 30 Hz, que são as extreme low, que são antenas grandes com frequências e antenas grandes com frequências muito altas, de 30 a 300 GHz, que são antenas microscópicas, representada na figura 4.9. Então, gente, a gente tem vários tipos de antena. Vou tentar isso, uma anteninha, gente, por simples que seja, ela nada mais é. Não vou colocar, não. Ela nada mais é que elementos que vão transportar o sinal. No caso aqui, eu estou literalmente destruindo a que eu trouxe, ela tem mais ou menos 10 centímetros de material que parece ser bronze, enrolada tem 4 espiras. Ela tinha uma ligação por um fio que parece ser alumínio internamente e provavelmente para fazer uma conexão melhor aqui embaixo, mas ela era separada, ela tinha isolamento de aço e eu tinha o local de captura dela também. Tudo isso armazenado. Apenas, se você enfiar aí agora, vai voltar a funcionar igual antes? Provavelmente não, porque é a antena. Essa é a antena básica de constituição do Wi-Fi, por exemplo. Algumas antenas, esse fiozinho de alumínio, ele percorre todo o interior do elemento, pode ser latão, cobre, bronze, entre outros. Ele pode vir percorrendo aqui dentro e esse elemento se conduz melhor, capta e transmite melhor pelo alumínio. O alumínio é um condutor excelente. Então é apenas utilizado como um complemento. Então é uma das situações que eu estraguei mesmo na antena. Não importa. Então, gente, antena a gente tem aos montes. Se eu pego aqui o microfone que a gente pega, alguns professores utilizam, ele igual que está sintonizado no canal 63, o professor também tem que sintonizar aí no canal 53, e tem a posição da antena. Essa antena aqui, monopolo, ela transmite para todos os lados. Claro, se o professor chegasse e colocasse ela aqui em cima, ia funcionar muito melhor. Tem hora que falha a antena porque ela está presa dentro de uma caixa de madeira. Então isso tudo interfere. Então, pessoal, o estudo de antenas, ele é muito complexo. Cada vez mais, eles estão tentando melhorar as antenas. Se antigamente usava antena de 1 dB, 2 dB, era ganho incrível. Hoje a gente já tem antenas de 200 dB, 300 dB. Então, isso é uma característica da evolução natural nossa. Mas, igual eu falo para vocês na questão de estudo, quando eu passei esse projetinho de colheita RF, eu esperava que vocês pensassem na simplicidade, mas muitos alunos quiseram ir para um nível mais elevado. Teve gente que me procurou com projetos incríveis. Falei, não, desce um pouco do degrau, que a gente não tem nem instrumento para medir isso. Entendeu? Então, é um projetinho para a gente, literalmente, pegar numa disciplina que não tem tanta prática, que é muita teoria. Antena é teoria,
Normalmente, se você pegar um circuito de construção de antena, aí você vai desenvolver ela ali dentro do um software de construção de antena, você vai desenvolver ela ali. Você vai trabalhar com isso se você entrar para uma grande empresa de telecomunicações. Torço que muitos de vocês tenham essa oportunidade, tá? Mas é básico. Ah, Fernando, eu consigo material para fazer uma antena pirata, radioamadora? Gente, a gente vê Valadares uma vez por mês, policial dando batida em radioamador. Eu, pelo menos, que acompanho o noticiário aí, uma vez por mês, eles fecham o rádio amador em Valadares. Eu acompanho muito a Jovem Pan, o Jovem Pan mesmo. Aí eles viviam falando de rádios piratas que transmitiam sinais deles. Deixa eu fechar aqui o vídeo, que agora... Não, deixa eu bater papo junto. E aí era engraçado que eles acabavam fazendo denúncia e pediam, gente, se você está vendo uma rádio pirata transmitindo nosso sinal, denuncie. Rádio pirata é crime. Gente, se você abrir se você simplesmente construir uma antena em cima da sua casa para, por exemplo, tentar fazer um projeto de colheita de IRS para fazer só para alimentação de lâmpadas. Você desenvolve um projeto top, constrói uma antena top, faz o casamento de impedância adequado, ilumina toda a sua casa apenas com radiofrequência. Corre risco de uma hora a polícia vir bater na sua casa para saber o que é aquilo, com medo de ser uma rádio pirata. Porque isso acontece aos montes. Não vejo a graça, né? Porque eu não curto rádio, mas é uma realidade. Alguém quer fazer alguma observação? Todo material bloqueia sinal. Todo material bloqueia sinal. Pensa que a onda eletromagnética ela é constituída de campo magnético e campo elétrico. Se o material é isolante, ele interfere mais. Agora, existem materiais que são condutores e altamente reflexíveis. Por exemplo, o alumínio, ele é altamente reflexível. A madeira ela absorve o sinal e não permite a passagem dele. Então, igual está ali a caixinha, ela está transmitindo em todas as direções, mas provavelmente só de frente para a caixinha que o sinal está saindo adequadamente. A madeira está absorvendo o resto. Se fosse de alumínio, ali dentro estaria tendo uma reflexão das ondas para todas as direções. Então isso acontecia muito na internet via rádio, eu sofri muito com isso, porque tinha telhado de alumínio. Não sei porque que todo mundo gostava de colocar telhado de alumínio. Então a onda vinha, batia e refletia. E a onda, pessoal, imagine que funciona como uma onda se você jogar uma pedrinha em um lago. Se você joga uma pedrinha, a onda vai se propagar, bate nas bordas, volta para o meio. Se você fica jogando pedrinha, elas vão se propagando e uma vai interferindo na outra, podendo provocar até ondas maiores. A gente, minha família alugava uma chácara no final de semana e a gente levava como que fala? Uma câmera de ar de pneu de caminhão, e eu e os maiores pegavam, ia no meio da piscina e pulava com essa boia para provocar ondas. Daqui a pouco a água estava saindo para fora da piscina. É o mesmo princípio da propagação de onda. Você tem uma onda que está direcionada lá para o Pandini. Mas se tem uma onda saindo do solo antes dele, pode desviar a onda que eu estou direcionando para ele. Uma onda pode sofrer interferência da outra e ser desviada. Pode ser refletida. E isso acontece principalmente com a onda, porque você pensa que ela é... Se eu tenho aqui a minha antena
Eu estou emitindo ondas para todas as direções. Se ela reflete na mesa e volta contra ela mesma, ela tem uma tendência de se anular. Isso acontece muito até eu falei na aula passada, com as ondas que batem na ionosfera. Bate e volta, provocando zonas escuras para sinais de radiofrequência. Então tem toda essa interferência que pode causar. Por isso que você não pode invadir determinadas bandas. Igual a gente estava falando do leilão do 5G. A principal banda que utiliza para o 5G é a 3.500. Mas a gente tem o 5G dentro da 700, 2.500, 2.700 e 26 GHz. Então, mas tem outros sinais funcionando ali dentro também. Por exemplo, 700 MHz é onde funciona o nosso 4G hoje. Ele funciona em 700, 900, 1800, 1900, 2100. O nosso 4G funciona nessas 5 bandas, pelo menos que eu me lembre de qual agora. Eu posso ter 5G nela. Qual que é melhor? Aí vai depender do que a operadora vai te fornecer. Não é você que escolhe, é a operadora que te fornece. Essa é uma tristeza, mas aí pode ter essa interferência. Aí, por exemplo, a gente tem bandas de rádio que são exclusivas do governo. São exclusivas da aeronáutica, da marinha, do exército, para você não interferir. Um dos problemas dos celulares que eles têm, principalmente com Wi-Fi, é que dentro da aeronave, alguns equipamentos correspondiam e geravam interferência. O celular gerava interferência em alguns equipamentos. Isso já melhorou muito em aeronaves novas. Mas convenhamos que 60% da frota de aeronaves no planeta são aeronaves com mais de 10 anos de utilização. Então, eles não têm um filtro de interferência tão grande assim. Entendeu? Então, a questão de material, o quanto ele é mais isolante, quanto que ele é mais absorvível, tem a tabela sim, mas aí tem que buscar. E aí você vai buscar numa bibliografia, vai te dar uma lista. Você vai buscar em outra, vai te dar outra lista. Eu, por exemplo, eu tenho pavor do alumínio. Ele é altamente refletível. Não faço uma antena nunca de alumínio. O alumínio é um excelente condutor. Foi o que eu usei como exemplo. Eu posso fazer um alumínio no centro de uma antena de cobre para ele conduzir melhor depois de receber o sinal. Mas como antena, ele não é muito bom não. Eu particularmente não gostava de antena de alumínio. Aí pessoal, mais alguma dúvida? Beleza, deixa eu fechar aqui e colocar para enviar.